Boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs da nossa querida Casa Espírita Capitão Vedramini, a todos os irmãos que estão nos assistindo e aqueles que irão assistir depois. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Todas as terças-feiras estamos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus para finalizarmos o nosso dia fazendo uma breve reflexão acerca do tema que nos foi proposto na noite de hoje, que se intitula Vigiando. E esse tema ele está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, trazida pelo Espírito Emmanuel. Então nós vamos abordar esse tema na noite de hoje e para darmos início nós convidamos a todos para juntos fazermos a nossa prece de abertura, a prece inicial. Então nesse instante convido a todos a conosco elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, elevar os pensamentos a Jesus, o Divino Amigo, a espiritualidade que se encontra conosco em todos os instantes de nossa vida, nos oferecendo o amparo e a proteção necessária para as nossas atividades. Que Jesus, o Divino Amigo, esteja conosco em nossos lares, através dos seus mensageiros divinos, através dos espíritos familiares que fazem parte da nossa família aqui na Terra. Então, desta forma, em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, mas sobretudo em nome de Deus, que rogamos a permissão para darmos por iniciado o nosso Evangelho do lado da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, é isso, meus queridos amigos. Como eu falei para vocês, o nosso tema intitula-se Vigiando. Eu vou fazer a leitura e depois nós faremos o breve comentário. É um texto atualíssimo para todos nós. Diz o seguinte, o Espírito Emmanuel desenvolveu a partir de uma citação do apóstolo Paulo, na Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então a gente já vai entender que ele vai falar do pensamento. Então vamos lá, vamos identificar aqui no texto os elementos para que nós possamos trabalhar. Então vou continuar a leitura. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos, dessa forma, o coração de tudo o que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia. E muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando à condição de censor das nossas qualidades ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços,
Não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações, em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que a alma surja digno de louvor, fixando bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E, ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Então esse é o texto de Emmanuel, a partir da citação de Paulo, na Epístola aos Filipenses. Então, meus queridos irmãos, a ideia central que nós podemos extrair deste texto e que conduzirá o nosso breve comentário, o nosso raciocínio da noite de hoje, é o cuidado que nós devemos ter com os nossos pensamentos. E por isso o título da lição, que traz um verbo, o verbo vigiar, e esse verbo ele é muito importante porque ele fala de nós estarmos atentos a tudo que está acontecendo. Então, o nosso pensamento ele é fruto de nossas conquistas, é fruto de do nosso desenvolvimento, do senso moral. Então, o pensamento é algo que existe de mais sagrado em nós, no ponto de vista da nossa condição evolutiva. Porque, através do pensamento, nós criamos aquilo que existe em derredor de nós. Como fala o querido Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino. Ele nos fala sobre essa disciplina do pensamento e o quanto ela é importante para nós. E ele diz assim, nesses seguintes termos: o pensamento é criador. É através dele que construímos o edifício grandioso ou miserável da nossa existência. Então, eu acredito que já não seja novidade para ninguém que nós vivemos um momento de transição, um fechamento de um ciclo para o início de um novo período para a humanidade. E esse novo período para a humanidade, que na tradição espírita é chamado de mundo de regeneração, ele exige de cada um de nós um cuidado com os nossos pensamentos, um cuidado com esse material que cada um de nós traz no íntimo e que é através dele que construímos a realidade que se encontra à nossa volta. Então, o que Emmanuel chama a atenção neste trecho, neste texto, é justamente para que cuidemos do que nós estamos fazendo com esse material divino que é o pensamento. E aí ele cita algumas situações que acontecem conosco em nosso dia a dia, que nós somos enredados pelo mal e que nós nos deixamos levar justamente porque não estamos vigilantes às coisas que acontecem ao nosso derredor. E a partir desse momento que nós descuidamos desse nosso pensamento, nós abrimos as chamadas brechas para uma perturbação espiritual. E aí, meus queridos irmãos, não é artigo de
de exceção, essa perturbação espiritual em nossos dias. Nós vemos isso no semblante dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, daqueles que dividem a mesma existência conosco. Nós vemos a quantidade de lutas, de dores e de sofrimento que cada um de nós passa nesse nosso momento atual. E aí vem a seguinte reflexão: como está o nosso pensamento face a essas situações grotescas da vida? Como nós estamos reagindo face aos desafios que a vida nos apresenta, que a gente, observando no fundo, tem o objetivo sim de nos fazer crescer, de nos fazer desenvolver as potências que existem dentro de cada um de nós. Então, queridos irmãos, é de extrema importância que a gente dê uma atenção para este tema, o tema da vigilância do nosso pensamento. E Emmanuel, ele cita uns casos bem interessantes, que ele diz assim, que esse pensamento mal colocado, mal traduzido, diz o seguinte: é como que uma nuvem da incompreensão conturbando-nos um ambiente doméstico. Então, um pensamento que não tem um crivo de uma vigilância, um crivo de um cuidado, é tempero para essa perturbação doméstica. Ele diz mais adiante que também esse pensamento mal cuidado, mal vigiado, é a maledicência, convidando-nos à mentira e à leviandade. Então a gente acorda assim tranquilo, né? Vai para o trabalho, vai para a rua, encontra com pessoas e num dado momento nós nos vemos em situação de tecer um comentário menos cristão a um companheiro. E se nós não nos dermos conta de que aquilo não faz bem a ninguém e que a gente precisa repensar e reeducar essas nossas posturas, a gente se deixa levar. Aí é aquela situação que diz assim, olha, para subir é difícil, agora para descer a gente vai assim numa boa, né? Então é como se a atmosfera do nosso planeta ele tivesse permeado por esses lodos mentais, esses pensamentos menos dignos, que só basta um simples impulso para que a gente já se encontre enredado por essa trama, por essa situação menos feliz. E cabe a cada um de nós, porque enquanto espíritos nós já atingimos uma certa maturidade. Então cabe a cada um de nós fazer uma escolha de viver dignamente, de cultivar o pensamento em comunhão com o nosso Criador, um pensamento em comunhão. Então a origem do mal, a origem dos delitos, a origem do crime, tudo isso advém de um afastamento nosso do Criador. Então, esse afastamento ele se dá por uma desconexão do pensamento humano com o pensamento divino. Quando a gente não está na comunhão de Deus, nós causamos, a humanidade toda causa um grande mal a si mesmo e aos outros. Então é mais do que urgente que nós comecemos a refazer esse trabalho mental, essa construção mental em torno de algo mais digno, em torno de algo que possa nos dar a verdadeira feição da condição humana. Da condição humana. E muitos podem falar assim, mas isso é muito difícil, porque a humanidade ela está toda perdida. Né? Então, é aquele velho ditado, né? A gente não pode, não deve medir os outros pela nossa própria régua.
E aí é uma régua da ignorância, porque a sintonia com o mal existe, com certeza existe, mas também existem muitos movimentos de soerguimento da humanidade em todos os aspectos. E é importante que cada um de nós busque desenvolver esse aspecto de comunhão com Deus, que aí automaticamente nós vamos ressignificando todos os aspectos da nossa vida e o nosso pensamento ele se traduzirá em algo de muito valor nesta época em que nós vivemos. O nosso pensamento se revertirá de uma fortaleza muito grande. E quem de nós não necessita desta força, destes atributos que nos dão condições de atravessar esse momento tão difícil da nossa vida? Então, queridos irmãos, compete a cada um de nós realizar esse trabalho. Então, eu estou aqui junto com vocês na mesma luta, tentando trabalhar os pensamentos em torno de algo mais digno. E para isso, nós temos aí ao nosso lado a internet. É através dela que nós podemos ter aulas com os melhores professores do mundo sobre determinado assunto. Então, que a gente possa trabalhar o nosso pensamento em torno de algo mais profundo, mais digno, mais humano. E para isso nós temos tantos irmãos que nos ajudam através da própria internet. Através de simples vídeos do YouTube, do Instagram. Só é necessário que vigiemos e que a gente não descambe para uma outra nicho, uma outra vibração que não nos traga essa maturidade do nosso senso moral, a maturidade do nosso pensamento. É um desafio? Com certeza é um desafio. Mas a tarefa é nossa. E aí, como fala aqui Paulo, bem na Epístola aos Filipenses, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí eu pergunto, o que está ocupando o nosso pensamento agora? O que está ocupando a nossa tela mental? Porque os tempos são chegados. Nós vivemos um período de transição. O que nós estamos fazendo com essa riqueza que Deus oferece a cada um de nós? Que é a capacidade de pensar e de criar através deste pensamento. Quando Emmanuel fala que trabalhemos vigiando, ele não quer dizer que a gente entre numa vibração desconectada da nossa realidade. Não. A gente precisa estar convivendo com tudo que existe no mundo e com tudo que o mundo nos oferece. Mas o que é necessário nós entendermos é que nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. O mundo ele tem uma finalidade precípua de dar a cada um de nós consciência de nossa realidade. E que realidade? Realidade espiritual. Esse período que nós passamos no mundo é um período para que gere em nós consciência de que somos espíritos e que precisamos viver, trabalhar, sentir como espíritos do mundo, no mundo, é claro, mas não do mundo. Somos espíritos que estamos no mundo, temporariamente.
Então, quando nós observamos esse ponto de vista, quando nós começamos a desenvolver esse sentimento, a vida ela se apresenta de uma forma diversa. A vida se nos apresenta de uma forma que temos capacidade de entender mais, de compreender mais. O nosso coração se acalma e nós entendemos que tudo passa. As dores, as lutas, as dificuldades, tudo passa. Porque tudo isso tem um objetivo em nós. Desenvolver o nosso senso moral, desenvolver nossa consciência de espírito imortal. É como o aluno que, ao frequentar os bancos escolares, passa por todas as provas inerentes à sua formação. E ao vencer aquelas provas, ao executar aquelas provas, se é um aluno dedicado, um aluno que busca cumprir com seus deveres, ele se sente realizado. Ele se sente, após concluir a prova, com o sentimento de que cumpriu com o seu dever, cumpriu com a sua tarefa. Ele adquire o que nós precisamos adquirir, que é a paz da consciência. A nossa consciência está em paz, porque ele cumpriu a sua tarefa. Então é mais do que urgente que falemos sobre a vigilância dos nossos pensamentos. E aí, repito, não é mudar a nossa rotina, mas é buscar vibrar em sintonia com o nosso Criador. Porque tudo, meus queridos irmãos, tudo está sob controle. Tudo, absolutamente tudo, está de acordo com o previsto por nosso Criador e por Jesus, o governador do nosso planeta. Não está nada fora do lugar, nenhuma vírgula está fora do lugar. Então, mas com quem que eu estou sintonizando o meu pensamento? É com aqueles que detêm os destinos do nosso planeta ou com os homens que estão mais perdidos do que tudo? E eu estou me baseando, eu estou me ligando a quem está perdido. Então são cegos conduzindo cegos. E todos buscam o abismo. Então é extremamente necessário e urgente que cada um de nós comece a fazer essa reconexão do pensamento com Jesus, com Deus, o nosso Criador. E através dessa conexão, a gente consegue acalmar o nosso coração. Porque o nosso pensamento vai estar inundado de esperança. Esperança de que tudo o que acontece tem um porquê, tem uma razão. E que se eu entendo essa razão, eu estou crescendo com toda a matéria que Deus coloca na minha vida para servir de estudos e de provas. Eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo essa minha potência, que hoje está adormecida, mas que lá na frente ela vai conseguir se mostrar como realmente é. Então que possamos vibrar em torno desta comunhão com Deus nosso Pai. Eu vejo muitos jovens que, ao se depararem com as mensagens de Jesus, eles acham desconectados do tempo atual. E eu falo para eles, Jesus nunca esteve tão atual como está agora. Aliás, ele nunca deixou de estar. Na época da sua crucificação, ele já sabia o que estaria acontecendo hoje com a humanidade. E ele tem aquela frase emblemática
bem antes do seu calvário, do seu suplício, do episódio da crucificação, em que ele dirige-se a Deus na sua prece, na sua vigilância, com o pensamento voltado ao Criador, e fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, mas não a minha. Aí muitos que acreditam que Jesus ele estava se sentindo fraco ou com receio do que iria acontecer, né? Porque a gente está medindo Jesus pela nossa régua da nossa ignorância, o nosso despreparo. Acredita que Jesus estava recuando. E muito pelo contrário. O cálice é justamente isso que está acontecendo conosco hoje. Porque de nenhuma forma Jesus desejava que nós passássemos pelo que nós estamos passando. Era isso que Jesus se referia, a esse cálice. Afasta de mim esse cálice, que eu possa me mostrar, que Jesus pudesse se revelar para todos nós, mas é a vontade dele, mas Deus tem outros planos. Tem outros planos para cada um de nós. Nenhuma ovelha irá se perder. Jesus é o bom pastor, ele é o governador do planeta, nenhuma vai se perder. Só que ele conquista as ovelhas uma a uma. Não é de bando, não. É uma a uma. E quem são as ovelhas? Somos nós. Cada um de nós deverá ser conquistado por Jesus, para que possamos reconectar, fazer a nossa reconexão com Deus, nosso Pai. Então, meus queridos amigos, que continuemos com nossas vibrações em torno dos nossos entes queridos. Nesse Evangelho, ele é destinado a essas vibrações do nosso lar, daqueles que passam por situações de dificuldade, de lutas. Então, que nesse instante, já finalizando a nossa tarefa, que possamos nos lembrar dos nossos entes queridos, daqueles que estão hospitalizados, pela paz do nosso lar, pela paz dos nossos familiares, pela paz do ambiente de trabalho, para que todos nós possamos, em comunhão com Deus, vivermos minimamente reconfortados nestes tempos tão difíceis, mas muito necessários ao nosso soerguimento moral, à nossa tomada de consciência perante a missão que cada um de nós deve desempenhar junto a Deus e junto aos nossos irmãos aqui na Terra. Então, que possamos vibrar em favor de todos os irmãos que se encontram ligados a nós pelo pensamento. Vamos concluir o nosso trabalho da noite com os pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, para que possamos fazer a prece final, vamos nesse instante elevar os pensamentos a Deus, agradecer por este Evangelho de luz, esse Evangelho divino que alimenta a nossa alma, que mata a sede do Espírito, a ânsia por encontrar Deus, nosso Pai, a ânsia por entrar em comunhão com Jesus, o divino amigo, governador do nosso planeta, e entender os processos kármicos que cada um de nós encontra-se envolvido, os processos kármicos do nosso planeta, das nações que envolvem o nosso planeta. Jesus amigo, abençoa cada um de nós nesse instante, dando a cada um de nós aquilo que necessitamos para completarmos as nossas tarefas nesta semana, que
possamos ter a força para vencermos todas as dificuldades, sempre objetivando nos tornarmos melhores no ambiente em que nos encontramos, um pouquinho de cada vez. Abençoa, Mestre Jesus, a nossa casa espírita e todos os trabalhos lá realizados, todos os estudos que acontecem online, e que aqueles irmãos que necessitam do apoio, do amparo, da prece, possam ser assistidos pelo Teu divino amor. Muito obrigado, Mestre Jesus. Que a Tua luz chegue até os nossos lares, higienizando todos os ambientes, pacificando os corações, dando-nos força, coragem e fé. Fica conosco, Mestre Jesus, em Teu nome, em nome de Dr. Bezerra de Menezes, o patrono da nossa casa espírita, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrada o nosso Evangelho do Lar da noite de hoje. Que assim seja, queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos vocês. É uma alegria poder estar juntos, tá? E um beijo no coração de cada um de vocês. Estou vendo que o Pita está aí, Leda também. Tá? Um grande abraço para vocês e até o próximo Evangelho. Com muita luz e muita paz em nosso coração. Tá?